Qual é o maior motivo da nossa vida? Você já parou para pensar qual é o maior motivo da sua vida? Do que Deus tem colocado no seu coração e que passou a ser o maior motivo da sua vida? E eu gostaria de falar sobre isso através da história de Sunamita. Então eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 4, e nós vou fazer um apanhado aqui no contexto, mas a gente vai passar a ver a partir do verso 16. Olha só, Sunamita ela era uma mulher muito rica, mas ela todo dia ela observava que passava ali perto dela, na sua rua, no lugar onde ela morava, um homem muito especial, que ela começou a chamar o homem de Deus. E aí um dia ela conversando com seu esposo, ela falou: eu vou construir um quarto, um lugar, para quando o homem de Deus passar, ele vir estar na minha casa. E assim ela fez. Ela construiu um lugar, um quarto, colocou uma mesinha, uma vela ali que acendesse, uma lamparina, alguma coisa que iluminasse o ambiente para ele. E Eliseu aceitou. E Eliseu tinha o seu companheiro, que era Geazi. E ali eles ficavam, quando ele passava por aquele lugar, ele tinha um lugar onde ele pudesse descansar. E aquilo chamou muito a atenção de Eliseu. E Eliseu, ele disse: olha, eu quero agradecer, o que eu posso fazer por essa mulher? E Geazi falou: ela não tem filhos? O que eu vejo que ela precisa era de um filho, ela não tem filho. Então ele manda chamar ela e ela vai até a porta do quarto. Eu gostaria de começar a ler com você, verso 16. E ele disse: por volta desse tempo, segundo o tempo da vida, tu abraçarás um filho. E ela disse: não, meu senhor, não. O homem de Deus, não mintas a tua serva, a tua criada. Não faça isso. E quando o filho estava crescido, correu um dia e ela saiu até o seu pai, aos ceifeiros. Eu quero comentar sobre essa promessa que houve ali naquele momento sobre a vida dela. O que aconteceu na vida de Sunamita? Ela veio ali só até a porta e a gente observa que essa mulher não era algo que ela ficava falando ou desejando: eu quero um filho. Não era isso. O contexto aqui nos apresenta um caminho de possibilidade dentro de uma impossibilidade para aquela mulher. Porque uma mulher que tinha muito dinheiro, uma mulher que vivia bem, mas não tinha filho. Então, ele pergunta para Geazi, Geazi vai e fala, e ele fala: olha, daqui 1 ano tu estarás com um filho. E ela disse: não minta, não mintas para mim. E talvez pudesse ser um sonho, mas naquele momento mostra claramente que ela tinha vontade, era algo que estava no coração dela, que ela assustou e disse: não faça isso comigo, não faça isso com a tua serva. E o certo que veio a promessa, porque quando Deus nos dá uma promessa, ela acontece. E veio a promessa através do servo de Deus, e aquele homem que passou a ser muito íntimo de Sunamita, Eliseu, falou para ela, ela acreditou, creu na palavra e veio o seu filho. E aqui a palavra de Deus fala que o filho já grande, e a gente observa que por mais que era um desejo, um sonho de Sunamita de ter aquela criança, parece que não era algo tão apegado, porque é o único filho, e ela deixou ir estar com o pai, trabalhar com o pai.
Mas um certo momento, no verso 19, fala que a cabeça dele começou a doer, do moço, e ele vai e manda, vai para a tua mãe. Mandou um servo levar, e ele foi para sua mãe. E no verso 20, fala que quando ele havia levado e trazido até a sua mãe, ela se assentou sobre os joelhos dela até o meio-dia. Até o meio-dia, ela ficou com aquela criança sobre o colo. E então ele morreu. Acabou. Naquele momento, parece um teste de fé para a sunamita. Parece algo, um teste de saber qual era realmente o motivo da vida de Sunamita. Qual era o motivo da vida daquela mulher? Era um filho? Ela não pedia um filho. Mas quando o profeta começou a falar com ela e falando que ela teria um filho, nós observamos que era um desejo guardado no coração dela, mas que ela não propagava, ela não falava. Mas nesse momento, quando ela perde o seu filho, nós podemos observar e começar a ver qual era o motivo de verdade da vida de Sunamita. E que, quando eu estava estudando, eu falei, meu Deus, esse é o motivo que eu quero para a minha vida. E nós vamos ver aqui o verso 21. E subiu e deitou na cama do homem de Deus, fechou a porta diante dele e saiu. Olha só o que essa mulher fez. Vamos ler até o verso 24, que aí a gente dá uma... E ela chamou o marido e disse, rogo-te que me envies a um dos moços e um dos jumentos, para que eu possa correr até o homem de Deus e retornar. E ele disse, por que irás a ele hoje? Não é nem lua nova e nem sábado. E ela disse, isso será bom. Olha a resposta dela, isso será bom. E ela então selou o jumento e disse a seu servo, conduz e segue diante, não detenhas a tua cavalgada por minha causa, exceto se eu te pedir. Olha que coisa impressionante. A ação dessa mulher mostra o motivo da vida dela. Ela pegou aquela criança, o seu filho, o seu único filho, colocou na cama onde o profeta dormia e ali ela resolveu ir ao profeta. E nesse momento não se vê desespero, não se vê uma mulher incrédula ali diante do que está vendo, mas se vê algo muito interessante na vida dela. Ela resolveu ir a quem poderia resolver o problema dela. Ela faz exatamente isso, coloca o filho dela lá. E veja, ela não compartilha o problema com o esposo. É normal nós, mulheres, compartilharmos algum problema, ainda mais o filho morto. Por que ela não falou para o marido, o meu filho está morto, nosso filho morreu? Veja que aqui nós começamos a ver o que realmente era importante para ela, o que realmente motivava o coração dessa mulher. Ela sabia que Deus era o Deus do impossível e que tudo ela dependia dele. Eu vou lá, eu vou falar com o homem que pode me conectar com Deus, eu vou falar com Deus. E ela diz, ela lembra do que Deus disse, né? Que ela teria um filho. E que aquele filho, ela teria alegria de tê-lo no colo. E ela entra para o quarto. Primeiro ela entrou naquele quarto para colocar o filho na cama onde o homem de Deus dormia. E ela saiu para estar com Eliseu.
E uma coisa Deus fala conosco. Quando nós estivermos com algum problema, entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora a teu pai que está em secreto, que ele vê. Sunamita, por que ela não ajoelhou ali no quarto e falou com Deus? Por que ela não ajoelhou e falou tudo o que ela chegou ao profeta Eliseu e disse para Eliseu? Por que ela não falou ali com Deus diretamente? Há duas coisas interessantes. Naquele tempo, o profeta era como um canal diante de Deus para o povo de Deus. Mas ela também poderia ter pensado, eu vou falar com ele, para aquele que eu não pedi um filho, e conversar com ele sobre isso. E aqui Sunamita mostra o não desespero dela, a confiança que ela tinha no que Deus poderia resolver a vida dela, resolver aquele problema, seja para a morte ou para a vida. Ela precisava falar com Deus. Ela não precisava falar com mais ninguém a não ser com Deus e o profeta que trouxe a promessa, que trouxe a palavra, e a palavra se tornou vida. Então ela pensou, vou lá falar com ele. E ela disse no verso 25, vamos ler? Assim ela foi e chegou até o homem de Deus no Monte Carmelo. E sucedeu que quando o homem de Deus viu de longe, ele disse a Geazi, seu servo, eis que acolá está aquela sunamita. Ela naquele momento ali, ela tomou uma forte decisão. Eu não quero falar com mais ninguém. Quando algo está acontecendo conosco na nossa vida, quem nós buscamos primeiramente? Deus? Ou nós queremos resolver o problema, buscamos ajuda de alguma pessoa para nos ajudar a resolver o problema? Quem buscamos em primeiro lugar? Porque quem buscamos em primeiro lugar mostra em quem nós confiamos. E veja esta mulher. Ela não buscou o marido, ela não buscou seus empregados, ela não buscou um médico, ela não buscou um curandeiro, ela buscou a Deus, mostrando claramente em quem ela confiava. E ela disse que estava tudo bem quando Geazi perguntou para ela, está tudo bem? Está tudo bem. Por que ela disse está tudo bem? Será que ela estava mentindo? Era uma mentira? Porque não estava bem? O seu filho estava morto. É porque ela sabia qual era o real motivo da sua vida. E que ela não precisava de homens, ela não precisava ali declarar a Geazi. O problema não era com homens, o problema dela estava com Deus, só Deus e ela. E Eliseu, que era o representante de Deus, é que ela foi ali diante dele para dizer, só Deus pode resolver o meu problema, só Ele pode fazer algo por mim. Vamos ao verso 26 e 27. Corre agora, rogo-te, para encontrá-la, e diz a ela, está bem contigo? Está bem com seu marido? Está bem com teu filho? E ela disse, está tudo bem. E quando ela chegou até o homem de Deus, no outeiro, ela agarrou pelos pés, mas Geazi se aprimorou para afastá-la. E o homem de Deus disse, deixa por si, porque a sua alma está atormentada dentro dela, e o Senhor ocultou isso de mim, e não me contou. O Senhor não me contou o que aconteceu com ela. Mas algo muito maravilhoso essa mulher faz, que é algo que nós devemos aprender com ela. No momento que ela chegou e ela viu aquele canal, aquele homem que trouxe a palavra, e aquela palavra trouxe vida e agora estava morto, ela ajoelhou aos pés dele e adorou a Deus.
Ela sabia o que ela precisava fazer. E somente alguém que tem uma intimidade com Deus de verdade pode fazer isso. Sem murmurações, sem falar, ajoelhou e adorou ali naquele momento, curvando-se diante do profeta, que era um representante de Deus naquele momento. Aí surge uma pergunta diante de nós, que às vezes, muitas vezes, quando as coisas vai tudo dando errado, e nós queremos ver prosperidade. E aí uma pergunta é: eu quero ser próspero em Deus ou próspero materialmente? Qual a prosperidade realmente que eu busco no meu viver? Nesse momento, essa mulher, ao adorar, ela disse qual era o motivo da sua vida, que era Deus. O motivo da vida dela aqui mostra claramente que não era o filho não era aquilo, o motivo do meu viver. Nós ouvimos muitas mães falarem: o motivo da minha vida é meu filho. Realmente nós amamos os nossos filhos, mas aqui mostra qual era o motivo realmente da vida dela, porque se não fosse Deus, ela estaria em desespero pela morte do único filho. Ela queria o filho vivo, com certeza, e ela foi buscar aonde ela poderia. E o motivo da vida dela, o que ela realmente queria, era Deus. A urgência que ela queria que o profeta fizesse era lá com o filho, mas primeiramente ela precisava saber o que Deus queria. E aí no verso 27, 28 e 29, vamos ler? E quando ela chegou até o homem de Deus, no outeiro lá, agarrou, já li, né? O 29, 28. Então ela disse: pedi um filho ao meu senhor. Não disse eu, não me enganes. Eu não falei para você não me enganar? Porventura eu pedi filho para você? Eu te pedi um filho, é isso que ela estava dizendo. Eu te pedi um filho? Eu não te pedi filho. E essa história, ela parece redesenhando a vida de muitas pessoas. Porque quando algo acontece na nossa vida, um filho, ganhamos o filho, temos um filho e o filho se vai, nós começamos a questionar: por que, Senhor? E aquele desespero. Mas ela não. Ela chegou diante daquele que ela poderia perguntar. Não diante de todos. Eu pedi um filho para você. Eu não falei que não era para mentir para mim. Eu pedi esse filho. Eu falei para não me enganar, para que você não me enganasse. Então, ele disse a Geazi: cinge o teu lombos, toma o teu bordão na tua mão e vai pelo teu caminho. Te encontras qualquer homem, não o saudes. E se alguém te saudar, não respondas de volta, e deita o meu bordão sobre a face da criança. Olha só. Sunamita aqui nesse momento, ela não está procurando uma resposta de um homem. Não é interessante, você observa, não é interessante quando Eliseu manda Geazi ir lá para curar o filho, para levantar, curar não, né? Ele tinha morrido já. Para ressuscitá-lo. Não é interessante ela não ir junto? Você não percebe algo que, se tem algo que pudesse resolver a minha vida, será que eu não ia junto? Para ver? Muitos de nós estamos procurando soluções para problemas. Muitos de nós achamos que para nós estarmos bem, eu tenho que ter um carro novo. Para mim estar bem, eu tenho que ter uma casa nova. Para mim estar bem, eu tenho que casar. Como se nós dependesse de alguma ação humana para nós estarmos bem, como se nós dependêssemos de alguma coisa
para nós estarmos bem. Mas essa mulher não. E nós vemos isso, que isso não era a preocupação dela. O que ela queria realmente saber era a ação de Deus, a restituição que Deus ia fazer na vida dela. E no verso 30 ela diz: a mãe da criança disse: como vive o Senhor, como vive a tua alma, não te deixarei. E ele se levantou e o seguiu. Não é normal quando você vê que algo vai resolver? Se fosse seu filho, vamos pensar comigo. E o profeta disse: vai lá para resolver o problema. Você não iria correndo para ver o que ia acontecer? Eu, no meu pensamento, hoje, eu iria correndo para estar lá, para presenciar meu filho levantar vivo. Porque o profeta mandou Geazi, o seu servo, ir lá resolver o problema. Mas ela não. Ela disse: eu não vou. Como vive a tua alma, eu não te deixarei. Eu não vou te deixar. Veja, amados, que coisa tremenda. Aqui nós vemos qual é mais o real motivo da vida dessa mulher. O motivo realmente da vida dela era Deus. Eu não quero resposta de homens. Eu não quero o que um homem pode fazer. Eu quero o que Deus pode fazer. Eu quero ver o que Deus vai fazer. Eu não posso viver, eu não posso sair daqui sem você. Lembra de Jacó? Jacó disse: eu não me levantarei daqui enquanto tu não me abençoares. Eu não saio daqui. A fé daquela mulher foi a mesma fé que Jacó executou naquele momento. Nossa vida, a vida que temos agora, foi uma vida que foi dada por Deus. A vida que eu tenho agora, nesse momento, que eu estou falando com você e que você está me ouvindo, porque nós somos filhos e servos de Deus, foi a vida que Deus nos deu. E vamos ver isso, quando Deus deu a vida para aquele menino, assim como deu essa vida para nós, vamos ver que vida é essa. Verso 31, 32, vamos ler até o 37. E Geazi passou diante dele e pôs o bordão sobre a face da criança, porém não houve nem voz, nem audição, porquanto ele foi novamente a encontrá-lo e lhe contou, dizendo: o menino não está acordado. Ele correu para encontrar Eliseu e disse: o menino não acordou, não aconteceu nada. Ela estava certa ou não estava? Ela estava certa. Ela sabia que homem nenhum poderia resolver o problema dela a não ser o Senhor. Então ela não queria contar com homens. E quando Eliseu havia entrado na casa, eis que o menino estava morto e deitado sobre a sua cama. Ele, portanto, entrou, fechou a porta diante de ambos e orou ao Senhor. E olha como Eliseu, diante da urgência daquela mulher, Eliseu se precipitou. Veja como Eliseu se precipitou. Ele, em vez de ir ou orar naquele momento, não, ele ficou tão urgente pelo sofrimento dela, pelo que ela contou a ele, a cobrança que ela fez. Eu te pedi um filho, por acaso? Eu não disse para você não mentir para mim? Por que isso, né? Por quê? E essa urgência, ele manda um homem lá para resolver o problema. Agora, Eliseu, pela própria fé daquela mulher, em dizer para ele: eu não vou sair daqui. Eu vou aonde tu vai. Porque eu quero é Deus. Eu não quero homens, eu quero a palavra de Deus. Eu quero aquela palavra que trouxe vida ao meu ventre e que me trouxe um bebê. Eu quero Deus.
Eu não quero homens me dando palavra ou fazendo algo. E ela estava certa, porque nós vemos que Geazi foi lá e não resolveu o problema. Então Eliseu chega e o que Eliseu faz, a primeira coisa que ele faz, aquele homem de Deus, motivado também por a fé daquela mulher, ele ajoelha e ora sobre aquela criança. E ele subiu e deitou sobre a criança e pôs a sua boca sobre a boca dele, e os seus olhos sobre os olhos dele, e as suas mãos sobre as mãos dele, e estendeu-se sobre a criança, e a carne da criança ficou morna. Você percebe ele dando a vida dele? Algo que estava nele, vida. Quem estava nele? Cristo. A vida do Filho de Deus, através daquele homem, passando a vida para aquela criança, assim como o Filho de Deus nos deu uma nova vida a cada um de nós. E nós hoje, nós dizemos, eu não posso mais viver sem o Filho de Deus. Porque, amados, a vida que nós agora vivemos é a vida do Filho de Deus. E nós vivemos pela fé. A fé de quem? A fé do Filho de Deus. E nesse momento, nós vemos isso acontecendo, literalmente acontecendo, diante ali de Deus ali, através daquele servo, sobre aquela criança. Ele colocou boca com boca, mão com mão, seu corpo sobre ele. E no verso 35... depois ele retornou e andou de um lado para o outro dentro da casa. E subiu e estendeu-se sobre ele, e a criança espirrou 7 vezes, e a criança abriu os seus olhos. Que coisa mais tremenda! A vida voltou àquela criança, e ele teve o quê? 7 espirros. Parece que 7 é um número... Parece não, é um número da perfeição, e ali tirando a morte de si, porque agora a vida do Filho de Deus entra naquele menino. E sabe por que isso aconteceu? Porque havia uma mulher que ela dependia somente de Deus e não queria a mão de homem resolvendo a sua vida. E sabe, amados, muitas vezes nós, quando temos problemas, eu nem falo da morte. Eu falo de um problema que temos em casa, um problema com o filho, um problema com o marido, um problema... Aí nós lamentamos e nós choramos. Eu acredito que Sunamita chorou sim quando ela viu. Ela ficou até meio-dia com seu filho sobre os joelhos, esperando aquela criança melhorar. Com certeza ela chorou, ela não era um sub-humano, mas a fé daquela mulher foi uma fé inabalável. Não abalou a confiança que ela tinha no Deus que deu a vida àquela criança. E nós, às vezes, quando temos problema, estamos sem dinheiro, né? Ou dificuldade financeira, ou uma enfermidade, muitas vezes nós procuramos primeiro a resolução por fora, resolver as nossas questões com tudo que está em nossas mãos. E aí nós usamos ainda a palavra, vamos primeiro fazer a nossa parte. Primeiro tem que fazer a minha parte e depois eu vou a Deus, porque aí quando eu não puder, quando a mão do homem não pode resolver, então Deus entra e age. Você já pensou se Sunamita tivesse pensado assim? Você já pensou se ela tivesse pensado, o homem pode resolver, vou lá com Geazi, corro lá com Geazi, e ela ia ter uma grande decepção, porque Geazi nada pôde fazer. E o que ela ia poder fazer ali naquele momento, quando Geazi não pudesse, como não pôde levantar o seu filho, era chorar. E talvez neste momento,
ela poderia levantar um clamor de um choro por a morte do seu filho. Aí, neste momento, poderia que seus vizinhos pudessem ficar sabendo, o filho de Sunamita morreu. O marido também poderia ali estar e chorar junto com ela pela morte do filho. E sabe o que aconteceria? Ela perderia a bênção. Mas ela não queria resolução de homens. Ela queria a restituição, porque só Deus pode restituir, só Deus pode regenerar, só Deus pode trazer à existência aquilo que não existe. Só o nosso Deus é o Deus do impossível. Só Deus pode ressuscitar dos mortos aquele que morreu. E ela sabia disso. E muitas vezes, amados, não temos a bênção que Deus até nos deu e que de algum momento nós perdemos, ou algo acontece que sai das nossas mãos aquilo que o Senhor nos deu, e ela continua perdida, porque primeiro eu vou lamentar, primeiro eu vou tentar resolver com as minhas mãos, eu vou tentar fazer, não, eu preciso ir no banco pedir um empréstimo para pagar a minha dívida, não, eu vou pedir emprestado para um irmão, tá doente, eu vou levar ao médico. Não estou dizendo que você não tem que fazer isso, mas primeiro nós mostramos nas dificuldades que passamos qual é o real motivo que motiva a minha vida. E muitas vezes nós vemos nas dificuldades, no que acontece, o real motivo da minha vida muitas vezes é o financeiro. Muitas vezes é o meu filho, porque eu me desespero, porque meu filho pegou um caminho errado, porque meu filho fez algo. Muitas vezes eu mostro o real motivo da minha vida é casar. Muitas vezes eu tenho o real motivo da minha vida é ter uma casa própria. E muitas coisas viram sendo o real motivo do meu viver. E se fosse o real motivo da vida de Sunamita, a vida do filho dela, aquela criança, ela não teria recebido a bênção que Deus queria dar. E aquele teste parecia um teste para aquela mulher. Porque Deus queria mostrar através da vida daquela mulher quem realmente comandava a vida dela. E isso para nós hoje, esta noite, nesse momento. No momento que você ouvir talvez essa mensagem, no futuro, qual o momento, qual a hora, qual é o real motivo da sua vida, o que move a nossa vida em todos os momentos, seja de dificuldade, de alegria, eu regozijo no Senhor, eu adoro o Senhor, como aquela mulher que o filho estava morto, deixou no quarto deitado, ninguém ficou sabendo de nada, e ela corre aos pés ali, chega e adora ao Senhor. Qual é o real motivo da nossa vida? E naquele momento a vida dele voltou para ele. Assim como o Senhor trouxe a vida perfeita de Cristo para nós, aquele menino também recebeu aquela vida. E Sunamita, você acha que Sunamita estava ali naquele quarto? Ela sabia que tudo era possível ao que crer. Por isso Paulo fala que nós somos um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, quando cremos, quando realmente a nossa religião é o oferecimento da minha vida como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse deve ser o motivo real da minha vida. Deus e o seu filho era o real motivo da vida de Sunamita. Sunamita não estava ali no quarto. Ela poderia ter entrado com o profeta. Ela poderia ter pedido: eu posso entrar com você para ver o milagre que Deus vai fazer. Eu quero ver se Deus vai ressuscitar o meu filho. Eu quero ver.
Eu quero ter certeza do poder de Deus. Não, amados. Ela não entrou no quarto. Ela ficou na sua casa, lá dentro da casa, em algum lugar que eu não sei. Que fé! Essa não é uma fé presunçosa, isso é uma fé sobrenatural. A fé de Jesus. É essa fé que nós temos hoje, amados. E eu quero confirmar essa palavra como Eliseu confirmou ali para a sunamita: daqui 1 ano tu terás um filho. A fé de Jesus é a fé que há em nossos corações, porque quando nós recebemos nova vida em Cristo, nós recebemos a vida do Filho de Deus. E é essa vida que tem que se manifestar agora. É essa vida que manifesta através da minha vida. É a vida do Filho de Deus. A fé que se manifesta na sua vida é a vida do Filho de Deus. E a fé que você tem é a fé dele. Não é uma fé presunçosa. E nós vemos isso, a manifestação dessa fé em Sunamita. Ela não precisou estar ali para saber do que Deus ia fazer. Ela só queria ver Deus fazer algo. Ela queria a resposta de Deus. E eu digo mais para você, eu vou além nas minhas conjecturas, que se Deus não ressuscitasse o seu filho e o profeta saísse dali e dissesse: Sunamita, Deus o quer para si. Eu digo para você, amados, com toda certeza, que ela ajoelharia ali e adoraria a Deus. Porque a fé dela não era por coisas. Quando tudo está bem, eu estou feliz. Quando eu tiver isso, eu estarei feliz. Quando eu morar no campo, quando eu for para o campo, tiver minha casinha, que romântico, eu estarei muito feliz. Não era a fé da sunamita em coisas boas que acontecessem ao seu redor. Não era isso que trazia alegria, a plena felicidade dela. O motivo real da vida dela era Deus. E andar no que Deus dizia e saber qual era a vontade de Deus. Por isso ela disse para o profeta: eu não vou sair daqui. Eu vou para onde tu vais. Eu não vou sair daqui. Como vive o meu Senhor, como vive a tua alma, eu não vou te deixar ir. Eu não te deixarei. E o profeta: então vamos. E aquela mulher, com tranquilidade, a fé do Filho de Deus que havia nela, porque a vida dela agora era a vida do Filho de Deus que habitava nela, assim como a nossa. Ela estava tranquila, esperando o que Deus ia dizer, o que Deus ia fazer. E amados, através de nós, o Senhor sofreu toda a maldição da lei ali na cruz do Calvário. Não está faltando nada para nós, amados. Nada. Não falta uma casa, não é um casamento, não é um filho, não é uma roça que vai nos trazer essa plena felicidade, mas a vida do Filho, porque Ele tomou meu lugar naquela cruz. Ele recebeu toda a maldição que era para mim, então eu posso regozijar e viver em plena felicidade. Assim como aquela mulher confiava e ali ela permaneceu tranquila, porque ela tinha tudo, ela tinha Deus. Assim nós, cada um de nós, podemos experimentar isso no nosso viver. Deus é tudo para nós. Eu vivo por Ele, sem Ele nós não somos nada.
e nada pode ser feito sem Ele. Então, tudo no meu viver e na minha vida, eu dependo dele. Primeiro Ele é o real motivo do meu viver e da minha vida. Ele é o pulsar do meu coração. Ele é a palavra viva que trouxe vida para nossos filhos e que nos deu para cuidá-los. Ele é o real motivo de tudo que temos. É Ele. E sem Ele, nada eu posso fazer. Sabe por que você nasceu nesse século, nessa época? Você sabe por quê? Porque você foi escolhida para representar o caráter perfeito do Filho de Deus. Ele disse: você, Elianete, você, irmão, você vai representar esse caráter perfeito. Você será essa mulher e esse homem inabalável, mesmo que venhamos perder um filho para a morte, mas permaneceremos inabalável, porque a vida do Filho de Deus e a fé do Filho de Deus é minha. A vida dele ele me deu. E essa vida faz com que eu permaneça inabalável. Desde o princípio você observa essa mulher, a ação dela. Ela foi e disse: não pare no caminho, a não ser que eu diga para que você pare. Não pare no caminho. Não pare. Deus tem muitas coisas para nos dar, mas muitas vezes Ele não pode nos dar porque ficamos chorando e lamentando e reclamando e murmurando e não vemos a real bênção que Deus tem trazido a nós, vida do Filho dele. Jesus habitando em nós, nos dando uma fé inabalável para quando um filho morre, nos dando uma fé inabalável para qualquer situação da vida, vamos permanecer serenos, confiantes de que Deus sabe de tudo, porque nada pode ser feito sem Ele, porque tudo é para Ele e a minha vida é para Ele, e sem Ele eu não vivo. Ele é o motivo do meu viver, Ele é o motivo que eu respiro. Ele é tudo, Ele é mais do que o alimento, Ele é mais do que a vida, Ele é mais do que a família, Ele é mais do que tudo para mim. Ele é tudo, e por isso quando algo acontece, como tudo é dele, primeiro eu vou a Ele e eu quero saber o que Ele vai dizer para mim, porque tudo que eu tenho foi Ele que me deu, porque Ele quis me dar. O filho que você tem foi Ele que deu porque Ele quis dar, não foi porque você planejou ou porque você fez isso. Eu tenho uma casa. Como eu trabalhei firme, como eu trabalhei para ter essa casa. Não, foi Deus que quis te dar. Tudo é dele, é para Ele. E nada pode ser feito ou podemos ter sem Ele. Sunamita sabia disso. Ela sabia. Por isso ela ficou ali fora esperando o que ia acontecer. Poderia Deus dizer, fala para ela que o filho eu quero para mim. Mas ela esperava a resposta, porque ela disse para aquele homem: eu quero é Deus. Eu quero é a palavra de Deus sobre a minha vida, assim como Ele trouxe há anos atrás. Eu quero essa mesma palavra. Eliseu, eu quero essa palavra na minha vida. Eu não quero palavra de homens, eu quero o que Ele vai dizer para mim. E o que Ele vai dizer para mim, eu aceito. Porque Ele é tudo para mim. Ele é tudo. No verso 35, e depois ele retornou, andou de um lado para o outro dentro da casa. E subiu e estendeu a ele a criança e expirou 7 vezes, e a criança abriu seus olhos.
E ele chamou Geazi e disse: chama a sunamita, chama ela. Assim ele chamou, e quando ela havia entrado diante dele, ele disse: toma o teu filho, toma o teu filho. Então ela entrou no quarto. O que ela fez? Caiu aos seus pés e se curvou até o chão. Assim, quando ela foi buscar, que ela curvou aos pés ali e adorou, novamente ela adora o Senhor, antes de pegar o filho no colo. Ela adorou, porque o real motivo da vida da sunamita é Deus. Uma verdadeira adoradora, uma mulher na total dependência do seu Deus, do nosso Deus. É assim que fazemos. É assim que vivemos. Quando tem problemas, ajoelhamos e adoramos. Quando o problema é resolvido, eu primeiro adoro antes de contar as bênçãos. Eu adorei, eu mostrei realmente que Deus era o real motivo da minha vida em todo o tempo. Mesmo que a morte, mesmo que não haja ressurreição, eu ali me curvo diante de Deus e adoro. Esse é o real motivo da minha vida. É isso que o mundo está vendo, que Deus é tudo para mim e que a vida que eu vivo agora é a vida do Filho de Deus e a fé que eu tenho agora é a fé do Filho de Deus. É isso que o mundo está vendo, é isso que representamos dentro da nossa casa. Ela não trouxe nenhuma preocupação ao seu marido, ela não trouxe nenhum dissabor à família, ela não trouxe nenhuma tristeza aos seus empregados, nenhuma tristeza ao coração do seu marido, ela não levou nenhuma tristeza com a morte do seu único filho. Agora ela poderia contar do que Deus fez, porque com certeza eu digo para você, quando o marido chegou em casa à noite, que sentou ali na mesa, ela contou do que Deus fez dentro da casa dela. Eu digo para você, o que esse homem pôde fazer nesse momento quando a esposa conta que o filho morreu e viveu? E ela passou aquilo tudo sozinha porque ela não se abalou, porque ela sabia que a vida dela era Deus e ele vivia nela e o que mais importava era isso. Ela só queria saber o que Deus tinha para ela. Com certeza, amados, ele louvou o Senhor. Porque também era um cristão quando ele disse, não é lua nova para você ir adorar, não é o sábado. Com certeza ele adorou ao Senhor. Uma mulher que motiva pessoas também a adorar a Deus. Uma mulher que levou o seu esposo, com certeza, a adorar a Deus. Uma mulher que levou a todas as vizinhanças e empregados a ver o quanto Deus é poderoso e grandioso e o quanto Cristo vivia na vida dela. Ela pôde apresentar isso ali aonde ela vivia, sem nenhum lamento, sem nenhuma murmuração, mas uma fé inabalável no Deus que ela servia, no Deus que trouxe a palavra vida na vida dela e que ele poderia trazer novamente a vida e trouxe a vida do filho dela novamente para ela. E é isso que Deus quer. Nosso Deus é o Deus da restituição. Ele restitui aquilo que perdemos. Mas se Ele for o real motivo do meu viver, se Ele for o primeiro e o último, assim como foi na vida desta mulher, Ele foi o primeiro e Ele foi o último. E se Deus for para mim e para você o real motivo do meu viver, da minha vida, nada me apegarei, nada me abale, nada vai me abalar.
Nada. Perda de casa, morte de filho, morte de esposa, nada. Permanecerei serena, esperando a palavra de Deus sobre a minha vida. E é isso que nós precisamos aprender a viver a cada dia, a cada momento. A palavra de Deus. Você sabe qual é a palavra de Deus para você? Nós precisamos, em certos momentos, em qualquer questões, precisamos saber qual é a palavra de Deus para a nossa vida. Mas ele tem uma palavra já que ele diz: a vida do filho eu dou para você. E é essa vida, essa é uma palavra que tem para nós. Talvez você busque uma palavra para alguma resolução que você precisa, algum problema, alguma enfermidade. Ele tem, amados. Ele tem essa palavra para você. E ele dirá se ele for o real motivo da sua vida. Porque quando ele dizer não, você vai adorá-lo. E quando ele dizer sim, você vai adorá-lo. Que Deus nos ajude. Que Deus nos abençoe. Cristo Jesus vive em mim. Que não seja eu que viva, mas Cristo viva em mim. E Ele é o real motivo, o Pai, o seu Filho do meu viver. Dentro do meu lar e aonde quer que eu for, nas perdas e nos ganhos, Ele é tudo para mim. Que Ele possa ser tudo para você. Tudo. Seja na perda, seja no ganho, seja na prosperidade, seja na escassez, que Ele seja tudo para nós. Que Deus nos abençoe, Deus nos ajude. É o meu desejo para mim e para você, em nome de Jesus. Amém?